Então vamos agora, a 1h48, chamar para a nossa conversa aqui nosso terceiro convidado dessa quinta-feira, o André Machado, professor e cofundador do projeto 10%, que já está aqui com a gente. André, seja muito bem-vindo novamente aqui à BMC News. Obrigado pela sua participação aqui com a gente, sempre uma honra bater esse papo contigo. A honra é toda minha, um grande prazer aí estar divulgando um pouco aí do trabalho de um trader numa época que o trading, graças à pandemia, né, que trouxe tanta gente para o mercado financeiro, pelos motivos equivocados, né, o pessoal vem para querer ganhar dinheiro, o que é uma idiosincrasia, porque a gente investe, opera para ganhar dinheiro, mas no final das contas, a gente tem que fazer, seja o investimento, seja o trade, a gente tem que fazer disso uma profissão séria. E ninguém escolhe uma profissão para ganhar dinheiro. Os que escolhem uma profissão para ganhar dinheiro são aqueles que fracassam. Aqueles que escolhem uma profissão por amor são aqueles que têm sucesso e ganham dinheiro. Então, sempre que eu posso divulgar um pouco o que é realmente a vida de um trader ou de um investidor profissional, é um grande prazer nessa época que tanta gente está vindo para o mercado financeiro sem saber nem por onde começar, nem saber como comprar uma ação, qual é o método de decisão para comprar uma ação. Então é uma grande honra e um grande prazer e orgulho estar aqui com vocês. Pois é, obrigado, viu? Obrigado, André. E justamente por isso, essa é uma das razões de ser aqui da BMC News, né? A gente sabe que a educação financeira é muito importante, justamente por conta de todo esse cenário que você traçou aí pra gente, as pessoas olhando para o mercado de capitais como uma possibilidade de ganhar dinheiro, mas tem que ser pelos motivos corretos, tem que ser pelas vias corretas, e com a educação financeira a gente sabe que tem muito mais possibilidades de ser bem sucedido, tendo informação de qualidade, tendo conteúdo, tendo embasamento, e é por isso também que a gente traz profissionais da área, traz profissionais do mercado para dar a sua visão aí, pessoal altamente gabaritado, para dar a contribuição aqui com a gente, com os nossos telespectadores. Muito obrigado mais uma vez por poder termos essa conversa. Mas vamos então já para a nossa pauta aqui da nossa conversa de hoje, né, André? A gente sabe que a discussão da semana aí é a inflação no mundo, né? Vários países vendo os números em elevação. Queria saber como que você tem visto toda essa questão, esse temor, como que isso acaba influenciando os mercados lá fora, o mercado financeiro aqui no Brasil. Como que está a sua perspectiva em relação a tudo isso? Bom, foi introduzido no vocabulário do mercado financeiro, pelo menos para os iniciantes, para o pessoal que está entrando no mercado agora, foi introduzida uma palavra nova chamada reflação. Eu acho que inflação, todo mundo sabe o que é, né? Quem é mais velho como eu já sentiu isso na pele, já passou aí o perrengue de ter que ir para o supermercado depois da meia-noite fazer compras, né? Quando era meu primeiro emprego, que eu ainda ganhava um salário mínimo na época, para poder pagar o cartão de crédito com a inflação que a gente tinha na época do governo Collor, você ia para o supermercado, que o cartão só era aceito depois da meia-noite, porque a inflação ia comer o ganho do supermercado. Então, quem viveu a inflação sabe o que é inflação. Deflação, eu entendo que a maioria tem uma noção do que seja. Deflação é quando uma recessão é tão grande que a demanda cai tanto que os preços dos produtos caem, né? Ou seja, ficam mais baratos. Mas reflação, pelo menos no Brasil, é algo que eu não lembro de ter vivido. E reflação é quando, durante uma recessão ou durante um período como esse que nós vivemos de pandemia, onde o emprego ainda está em níveis recordes no Brasil. Nos Estados Unidos ele melhorou bastante, mas estamos longe daquele pleno emprego que nós vimos antes da pandemia, em fevereiro de 2020. Né? O próprio payroll agora da última sexta-feira, ele frustrou muito o mercado, ele veio um pouco acima de um quarto do consenso. O consenso era 1 milhão de vagas criadas e veio 266 mil vagas criadas. E aí você olha as commodities, os ativos, todos eles batendo recordes, né? Recordes históricos. O que é isso? Isso é a reflação, é o excesso de grana, o excesso de liquidez promovido pelos bancos centrais,
seja através das taxas de juros zero ou negativas, como é o caso do Brasil atualmente. Hoje, nossa taxa de juros ainda é negativa em relação à inflação anualizada. Para vocês terem uma ideia, na antepenúltima reunião do Copom, a gente tinha a menor taxa de juros do planeta, né, em termos de taxa de juros real. Hoje, nós depois de 2 aumentos de 0,75, nós somos a terceira maior. Para vocês terem uma ideia como é que isso mexe com as moedas, né? Então, nós estamos vivendo uma experiência que se chama reflação, onde nós tivemos uma recessão, um bear market, uma queda do mercado financeiro, das bolsas, das commodities. Petróleo, pela primeira vez na história, o contrato de maio de 2020 do WTI futuro, ele foi negociado a preços negativos, ou seja, quem estava comprado para zerar sua posição tinha que pagar, não vender, talvez com prejuízo, mas pagar. Então, foi uma coisa inédita na história. E os bancos centrais se juntaram, Banco Central da Europa, Banco Central do Euro, né? Banco Central da Inglaterra, do Japão, o Fed dos Estados Unidos se juntaram e todos eles, numa reunião via teleconferência por conta da pandemia, né? O mercado simplesmente congelado, aviação, marinha mercante, tudo parado, comércio mundial. Houve uma disruptura nunca vista na história da humanidade, na história da globalização, que foi a ruptura de todas as cadeias de comércio global. E aí entramos numa recessão assim que era assustadora. Mas a reversão dessa recessão foi assim mágica, porque se injetou tanto dinheiro que a gente está vendo aí as commodities batendo recordes, as pessoas falando, os analistas falando em super ciclo de commodities, o que eu discordo. Para mim é inflação de produto, no caso das commodities. O próprio minério de ferro, para mim, virou um ativo de hedge, porque é um ativo físico, é um hedge, né? Passou de $220 a tonelada na segunda-feira, teve uma alta de 10% no único dia. Então é muita liquidez, né? 25% de todos os dólares em circulação no mundo foram impressos ano passado, tá? O Fed continua comprando 120 bilhões de dólares por mês, sendo 80 bilhões de dólares de títulos públicos, ou seja, ele imprime, ele cria nova dívida através de títulos públicos, os bancos compram e ele recompra outros títulos, ou seja, é uma coisa de louco, que não faz sentido monetário nenhum, mas é a maneira de injetar dinheiro, é a moeda dominante, é a moeda de reserva, e aí todo esse dinheiro vai para a economia, e aí a gente tem o que a gente chama de reflação. Todo esse dinheiro vai para esses ativos. Então hoje a gente tem o SPX 500, o SP 500, não, ou a ETF SPX, trabalhando a 2,5 vezes o preço-lucro do que seria considerado justo, historicamente, 2,5 vezes o preço justo. As commodities, né? Muitos analistas falando de super ciclo de commodities. Ok, Estados Unidos está voltando à normalidade. Inglaterra, anteontem, teve primeiro dia em 14 meses sem nenhum mortos de Covid. A China bombando. Mas o mundo não são só esses 3 países, né? Então, o resto da Europa, América Latina, Canadá, enfim. Tem aí a treta da China com a Austrália, que ajudou a puxar o minério de ferro nas últimas semanas. Mas a gente vive um momento de reflação que está causando o quê? Inflação, porque tudo que a gente consome vem de alguma commodity. O pãozinho vem do trigo, e não é só aqui, nos Estados Unidos também. Ok, lá nos Estados Unidos não se come pão, mas vamos falar de soja, de milho, né? Soja e milho são os alimentos de aves, de bovinos, ou seja, isso impacta no custo desses alimentos no mundo inteiro, seja na China, nos Estados Unidos ou no Brasil, por conta da soja e do milho, que é o alimento preponderante desses fornecedores de proteínas, né?
Então a gente está num cenário de inflação que o Roberto Campos Neto achava que era transitório e peitou isso durante 2020 inteiro, teve que entregar os pontos agora, já subiu por 2 vezes a taxa de juros em 0,75, já deixou contratada para junho 0,75, e nos Estados Unidos o Powell continua insistindo que, né, vamos fazer um passo atrás. O mandato do Fed implica em manter a moeda forte, saudável e gerar emprego, manter a criação de emprego. O Powell está focado só nisso, ele está ignorando a inflação. Então ele está dizendo que ele aceita uma inflação transitória, né? A meta da inflação do Fed é 2%, mas ele aceita algum tempo até acima de 2%. Se a gente for olhar o CPI que saiu ontem, que foi a causa dessa correção fortíssima que a gente teve ontem lá fora e que impactou aqui a Bolsa Brasileira, o CPI cheio, ele veio, a expectativa era 3,6%, ele veio 4,2%. Lembrando que a meta é 2%. O núcleo do CPI, que é aquele realmente, como o próprio nome diz, é o núcleo, ele era esperado 2,3%, ele veio 3%. Hoje mesmo a gente teve o PPI, que é o preço ao produtor, né, que não é tão impactante como o CPI, mas isso lá na frente vai, de alguma maneira, contaminar o CPI. O PPI cheio, que era o esperado era 5,9, veio 6,2. O núcleo, que era 3,7, veio 4,1. Ou seja, a inflação está batendo lá nos Estados Unidos. E o próprio vice-presidente do Fed, o Richard Clarita, ele está discordando de Jerome Powell com relação a essa condução. Então, ok, quando a gente fala de aumento de juros, Jerome Powell acha que não vai aumentar antes de 2024. O Clarita já acha que vai ser antes, em 2023, talvez até antes disso. Ok, no final das contas, daqui a 2, 3 anos. Mas existe essa injeção de estímulo, que é o quantitative easing, né, que vem sendo reeditado, onde o Fed está injetando na economia, na veia do sistema financeiro, dos bancos, né, e esse dinheiro está indo para compra de ativos, para especulação, não necessariamente está indo para crédito, que é a ideia para estimular consumo, estimular que as empresas invistam através de endividamento baixo, né? Os juros nos Estados Unidos está de 0 a 0,25. Esse dinheiro que o Fed está injetando, que é de 120 bilhões de dólares por mês, desde março do ano passado, sendo 80 bilhões de dólares só de títulos do Tesouro, que ele emite dívida e com essa grana que ele emite, ele compra títulos que estão de posse do banco. É uma máquina de fazer dinheiro, é um moto perpétuo, né? E ele 80 bilhões em títulos públicos e 40 bilhões em empréstimo em títulos imobiliários. E o que acontece? Com os juros lá embaixo, tá todo mundo comprando imóvel nos Estados Unidos, fazendo reformas. Tanto é que uma commodity que é muito pouco monitorada e que eu monitoro ela há meses, que é a madeira de construção, diferentemente do Brasil, que a gente faz tijolo, laje, etc. Estados Unidos é muito baseado em madeira. A madeira de construção subiu centenas, eu tenho que olhar aqui o gráfico agora que eu nem lembro o valor, mas subiu centenas de % nesses últimos 14 meses. Só que nos últimos dias já caiu 10, 15%. Ou seja, o mercado está trabalhando no limiar, no fio na corda bamba. Na corda bamba, qualquer passo em falso vai gerar um estresse gigantesco. Como que a gente teve na Nasdaq agora em março. Quando o Tesouro, né, os yields do Tesouro de 10 anos, que são os yields que servem de referência para todo o mercado, né, dos T-Notes, eles estavam previstos no início do ano, que estavam abaixo de 1%, estavam cerca de 0,9%, eles estavam previstos que eles iam subir, né, a 1,75% até o final do ano. Eles bateram 1,75% em março. Com isso, a Nasdaq despencou. Por quê? A maior parte das empresas do Nasdaq, ou não pagam dividendos,
ou dão prejuízo, aí não tem realmente como pagar dividendos, ou pagam muito pouco dividendos, como a Apple e a Amazon. E aí os dividendos são muito menores que os yields do Tesouro. Aí você pensa, porra, esse negócio já subiu 300%. Será que sobe mais? Não sei, mas pô, já ganhei pra caramba. Pô, agora, né, se eu for para renda fixa, eu vou ganhar mais do que dividendos dessas empresas. Algumas, inclusive, que eu comprei, nem dividendos pagam. Então, né, o que aconteceu? Os yields subiram, o Nasdaq despencou. Se você olhar, agora com a queda do Nasdaq, até diminuiu um pouco e com a alta de outras empresas da velha economia, como bancos, empresas de energia, o Nasdaq há 2, 3 meses atrás, Nasdaq não, as FANGs, né, que são Facebook, Apple, Amazon, Microsoft e Google, só essas 5 empresas eram 50% do Nasdaq. Do SP500, que é o índice de referência no mundo, até porque é o primeiro contrato futuro de índice da história, que foi criado nos anos 80, o SP500, 25% eram essas 5 empresas. 25% eram essas 5 empresas. Para você ter uma ideia, a número 1 do SP500 em 2010, que era a ExxonMobil, foi no meio do ano passado, né, no auge da pandemia, ultrapassado em market value pelo Zoom, aquela ferramenta de telecomunicações, de videoconferência. Então, as Big Techs subiram de uma maneira exponencial. E o SP500, só essas 5 empresas hoje, são 21% do SP500. Então, no momento que 2 delas apenas pagam dividendos, sendo 1/3 ou menos do que o próprio Tesouro Americano, depois de você ganhar 200%, 300% de alta, o cara para e pensa, peraí, eu vou ficar o quê? Vou ficar na fixa ou na variável? E sem contar que renda fixa para os grandes players, né? Para a pessoa física, o cara pensa que renda fixa é fixa, não é. O rendimento é fixo se você levar até o vencimento. A renda fixa varia mais do que ações. Se você olhar só este ano, de 2021, os juros, os yields do Tesouro Americano subiram mais de 80%. Ou seja, para os grandes players, ficar tomado em juros agora, né, vendido em PU, é um baita do negócio. Vendido no preço unitário do título e tomado nos juros, é o melhor negócio da China. E para isso ele precisa de dinheiro, precisa de margem. Onde ele vai pegar essa margem? Zerando renda variável. Por isso que eu falo, entrar no mercado financeiro, você pode ser iniciante, não tem problema. É o melhor lugar do mundo para se multiplicar dinheiro, para você fazer tua aposentadoria, para você garantir o seu futuro, para você aumentar a sua renda. Mas exige conhecimento. Você não pode ser amador. Você não pode ser amador. O pessoal confunde ser iniciante com ser amador. Iniciante, o cara pode ser iniciante, mas tem que entrar com a cabeça de profissional, estudar, saber o que está fazendo. Não pode simplesmente ir na moda e comprar tal papel porque vai subir, vai ser a nova Magazine Luiza. Putz, eu vejo tantas tragédias diariamente que chega de ser desanimador. Deixa eu só te perguntar, foi bom você citar essas questões aqui, porque tem pergunta aqui no nosso chat. O Bruno Pinheiro falou o seguinte: então quais seriam os ativos brasileiros e estrangeiros que poderiam se aproveitar e surfar bem essa onda de taxa de juros, inflação alta, enfim, você citou agora no finalzinho aí a questão de ser profissional, não ser amador, de ir atrás de dicas, isso e aquilo, mas diante de um cenário a gente consegue identificar de repente uma ação, um setor, algumas que nesse cenário possam desempenhar melhor, né? Como que é a sua visão a esse respeito, respondendo o Bruno Pinheiro, que está aqui? Bom, a gente está num cenário bem complicado com relação a essa questão de reflação com inflação, porque o que acontece? Os juros americanos subindo, né? Pode até não ser pelo Fed, mas estão subindo no mercado, né? Assim como a gente tem a taxa Selic, que é o que o Banco Central define, mas você vai olhar os DIs, né, os DIs longos, eles não necessariamente estão concordando com o que o Banco Central está dizendo. Mesma coisa no Tesouro Americano. Então, com uma alta dos yields no Tesouro Americano, faz o dólar subir.
E no caso do dólar subindo, a gente está numa tempestade perfeita, né? A gente teve uma correção do dólar agora, chegou a 5,19, 5,20 essa semana. Mas por quê? Porque o dólar no mundo inteiro caiu. Não foi porque a gente fez lição de casa, porque nosso fiscal está redondo, porque o Guedes está entregando o que ele prometeu. Caiu no mundo inteiro. Então caiu em todos os BRICS. Caiu diante do rublo, das rúpias indianas, do rende sul-africano, caiu diante do... Bom, se bem que isso aí não conta porque eles manipulam a moeda, mas caiu diante do Yuan Renminbi, caiu diante de todos os BRICS, né? E caiu aqui diante do real. E aí, se de repente o dólar dispara, como disparou ontem, justamente por conta do CPI, né? Hoje o mercado está corrigindo, normal, mas para mim o mercado está entrando em tendência de baixa de curto prazo, e aí de curto prazo pode virar de médio prazo, pode virar de longo prazo. Mas de curto prazo, nós já estamos em tendência de baixa. Tendência terciária agora é de curto prazo, ponto. Então, isso é matematicamente falando, tá? Não é palpite, é matemática. Na verdade, não é nem terciária, já é secundária de baixa. Né? Estou lendo aqui agora, nesse minuto, o SP500, é uma secundária de baixa, ponto. Então, não é opinião ou palpite, é matemática. Né? Então, se o mercado financeiro corrigir, e o dólar subir, a gente está na tempestade perfeita, né? O nosso fiscal está totalmente... eu já considero que está em dominância fiscal, né? A gente já está com as nossas contas públicas totalmente deterioradas. O Bolsonaro vai tentar, hoje mesmo já lançou um projeto de lei ou um decreto revertendo parte dos vetos que ele teve que fazer para conseguir aprovar o orçamento dentro da data, sem vetar as emendas dos parlamentares, então ele cortou dos ministros, ou seja, mas ele teve que mudar a LDO de 2021, foi uma coisa bizarra. O próprio orçamento ele foi aprovado depois da LDO de 2022, né? O orçamento de 2021 foi aprovado depois da LDO de 2022, aprovada que dependia do orçamento. Enfim, uma lambança total, o nosso fiscal está deteriorando. Hoje mesmo o Power Data mostrou aí o Bolsonaro tirando recorde de reprovação e também de baixa de aprovação. Tudo isso vai implicar em mais movimentos populistas, eleitoreiros, mais liberação de grana para o Centrão, do qual ele cada vez mais refém, ainda mais com a CPI da pandemia. Então, se a inflação, né, começa a assustar nos Estados Unidos, os yields começam a subir, só tem um jeito de comprar tesouro americano, é em dólar. Não dá para comprar tesouro em real, tesouro em iene, tesouro em pesos argentinos. É em dólar. Por isso que quando sobe os juros, sobe o dólar nos Estados Unidos. Se o dólar subir lá, aqui vai subir mais ainda. Então, papéis que seriam beneficiados pelo dólar seriam as exportadoras que recebem dólar. Só que aí que tem a pegadinha. Com essa reflação, ou seja, com essas commodities nas alturas, esses papéis, né, essas ações tendem a perder valor também, se perder o preço da commodity. E como eu falei, por conta da reflação, eu não acredito em superciclo de commodities. Eu acredito que com o dólar caindo, as commodities se ajustaram para, no final das contas, a mesma quantidade dar o mesmo retorno da moeda de cada nação extrativista. O que ganhava antes com o dólar a X, agora o dólar está X menos 20, a commodity subiu X mais 25 para equalizar. Então, a parte, por exemplo, de empresas extrativistas que exportam commodity, vai ser complicado. Eu vou dar uma opinião bem enviesada. Eu adoro papéis de bancos. Adoro papéis de bancos. Eu não compro a ideia, não compro a narrativa de que as fintechs vão detonar os nossos bancões. Realmente a receita com tarifas caiu no último trimestre. A gente viu os balanços aí de Bradesco, Itaú, Santander. Mas eu, antes de ser trader, há 20 anos atrás, eu atendi durante muitos anos os principais bancos do Brasil, pela Microsoft, pela Cisco Systems. Então, eu comia, dormia, vivia em função dos bancos em termos de tecnologia. E eu sei que as fintechs têm a agilidade, têm a ideia, essa grande sacada,
e tem o fato de não ter um sistema que vem lá dos anos 70, que você precisaria mudar tudo para implementar uma tecnologia. Então eles vão lá e implementam rápido. Bicho, mas a tecnologia bancária brasileira, dos grandes bancões, é considerada a melhor do planeta. A melhor do planeta. Então, fintechs, para mim, não me assusta e nunca vai me assustar quando você fala de bancos brasileiros. Principalmente quando você fala, por exemplo, de Itaú, que é considerado no Brasil o banco dos engenheiros. É o único banco que os donos são engenheiros, não são economistas. E o Santander, na Europa, no Brasil até que, apesar da maior parte do lucro vir no Brasil, na Europa, eles têm uma Ferrari em termos de core banking. No Brasil, a gente só não consegue colocar essa Ferrari para rodar porque a nossa telecomunicações é de Fusca. Mas eles têm o core bancário de Ferrari. Então, eu acho que em cenário de alta de juros, para mim, o setor financeiro brasileiro, que inclusive está bem descontado em relação aos gringos, aos grandes bancos americanos, JP Morgan, Citigroup, Bank of America, Goldman Sachs, a gente está bem defasado. Para mim, a aposta é nos bancos brasileiros. Se você olhar lucro sobre lucro, trimestre após trimestre, nos últimos 20 anos, é só uma montanha-russa que sobe, nunca desce. Então, para mim, a minha aposta seria mercado bancário, mercado financeiro brasileiro. Commodities, maravilha. O dólar subindo beneficia, mas se a gente tiver uma correção dessa reflação, e aí então aí vai ser no detalhe da gestão de cada empresa, tipo Klabin versus Suzano, né? Que aí você vai ver no detalhe uma Uzi Minas versus uma CSN, uma Vale. A Vale é mais minério de ferro puro. Se realmente corrigir, se esse overhead que eu entendo que o minério de ferro virou, a Vale acho que não seria uma aposta agora de curto prazo. Tá certo. Ô André, muitos comentários aqui, impressionante como o pessoal curte aqui, falando que você dá aula aqui, muito bacana, viu? Nossa, um monte de comentário. Tô até meio perdido aqui de tanto que alavancou os comentários aqui na nossa programação dessa tarde. Eu quero só chamar a Ananda Vasconcelos também, que ela tá monitorando aqui, como a gente está conversando, ela tá monitorando o nosso chat também, André, e aí ela quer fazer uma pergunta para você. Ananda, fica à vontade. Obrigada, Felipe. Boa tarde, André. Bem-vindo aqui à BMC News. Tem várias perguntas para você aqui no chat. Eu selecionei aqui a do Fabrício Alves. Ele começa te elogiando, né? Ele fala, Ogro, te amo. E depois vem a pergunta. Ele fala, você acredita que o Ibov está formando uma bandeira de baixa com o primeiro alvo a 96 mil pontos e o segundo alvo a 89 mil pontos? Deixa eu olhar agora em tempo real o que está fazendo. Porque, por exemplo, na segunda-feira... Não, na sexta... Com aquele PO horroroso que saiu, o Ibov fez um padrão que para mim era primeiro alvo era o topo histórico, 125 mil, e se rompesse o próximo alvo era 131. Né? Eu até brinquei no meu morning call, falei, deixa a gente sonhar, Bolsonaro, não abre a boca, deixa a gente sonhar que o Ibov vai embora. Aí veio esse CPI na terça-feira, né? Que foi um balde de água fria, né? Então, deixa eu olhar o Ibov aqui. Posso compartilhar a tela com vocês? Pode sim. Então vamos lá. Deixa eu ver se estou compartilhando a tela certa. Tela 1. Sim, acho que sim. Vê se aparece para vocês o Ibov. Sim. Aparece sim. Então, esse padrão aqui que o Ibov fez, não foi na sexta, perdão, foi na segunda. Peraí, hoje é quinta, né? Hoje é quinta. Viajei, galera, vamos lá. Deixa eu bobinar a fita. Sexta-feira deu esta porrada pra cima no payroll. Segunda-feira falhou em romper esse topo aqui, super importante. E aí sinalizava até a possibilidade de queda. Na terça-feira, justamente quando saiu o CPI, ele abriu caindo, talvez por questões aí da própria CPI, da pandemia, questões internas, ele caiu. E saindo o CPI, ele deu essa porrada para fechar na máxima. No momento que ele fechou aqui na máxima, ele abriu de cara o próximo alvo
aqui nos 125 mil pontos e 500, né? E se rompesse, né, que era bem provável, ele iria nos 131 mil. E aí, isso foi na terça, né? E na quarta, não, perdão, o CPI foi na quarta. Na quarta, saiu o CPI e deu essa porrada para baixo, anulou totalmente esse sinal aqui, esse sinal de alta. E hoje é apenas uma correção, nada mais além disso. Nada além disso. Se você olhar o SP500, a gente já virou, por exemplo, essa média aqui. Essa média, que é uma média que é considerada no mundo inteiro há décadas, há mais de um século, a média de referência para a tendência, não a tendência de longo prazo, mas a tendência de médio prazo, ela já virou para baixo, está vermelha. Então, matematicamente, aí não é questão nem de análise, é matemática pura. Ela já está em tendência de baixo no mercado americano. Então, a gente deve ir também acompanhando esse mercado americano, apesar da correção. E quando a gente olha o Nasdaq, por exemplo, onde apenas 5 empresas do Nasdaq, que são a Facebook, Apple, Amazon, Microsoft e Google, a tendência de baixa está claríssima, de médio prazo. Claríssima, tá? E se vocês olharem, a gente já tinha entrado numa tendência de baixa que acabou sendo revertida justamente quando os treasuries do Tesouro Americano, os yields no caso, deram essa disparada, ou seja, atingiram 175, que era já o meu alvo desde o ano passado, já era o meu alvo, que para os analistas ia ser atingido em dezembro, atingiu em março, 18 de março, né? E aí o que deu um respiro? Essa pequena correção do Tesouro do meio de março para abril e até agora, essa semana, agora de maio, esse 1 mês e meio, que o Tesouro deu uma pequena corrigida, né? Já foi suficiente para o Nasdaq. Para o Nasdaq aqui voltar a tentar romper topo histórico, né? Que foi esse topo aqui. E bastou de novo o Tesouro querer subir, os yields quererem subir, que o Nasdaq derreteu. Ou seja, o maior mercado financeiro do mundo, né, que eu falo de mercado financeiro não é de praça, não estou falando de Nova York versus Brasil, Frankfurt, Londres e Xangai e Tóquio. Eu estou falando de mercados financeiros, equities, né, ou ações, commodities, moedas e bonds, juros. Os 4 mercados financeiros são completamente integrados, correlacionados. Alguns são correlacionados diretamente, outros são correlacionados inversamente. Então, no caso, bonds e moeda é correlacionado diretamente. Bonds, juros e moedas é correlacionado diretamente e inversamente a commodities e ações. E commodities e ações são correlacionadas diretamente. Então, o que acontece? No momento que os yields começam a subir, começa a girar a engrenagem ao contrário para commodities e para ações. Não necessariamente no mesmo timing, eles têm um delay entre eles, tá? Então, isso é histórico, é só qualquer um analisar os ciclos de mercado ao longo dos últimos 100, 120 anos, ou até mais, se quiser, que vai comprovar que é exatamente assim. Então, por exemplo, petróleo hoje, apesar de estar se recuperando as ações depois da queda de ontem o petróleo não caiu. Por outro lado, hoje o Brent está caindo 3,5%. Olha só. Ou seja, tem um delay na transmissão. Então, o petróleo caindo forte hoje, estou aqui mostrando o Brent, enquanto o mercado americano, que caiu forte ontem, se recupera. Mas repare que, para quem é iniciado a análise técnica, a própria recuperação de hoje, eu tinha esse megafone aqui, que foi rompido, disparando uma tendência de baixa de curto prazo. A própria alta de hoje chegou a testar esse megafone que foi rompido ontem e já recuou. O próprio Nasdaq, ele perdeu este fundo, aí veio testar este fundo, testou, voltou a cair, veio testar de novo este fundo anteontem, voltou a cair ontem e agora volta a cair de novo. Recuperou uma parte e volta a cair. Ou seja, o cenário agora
é de por enquanto, é um pequeno risco sistêmico, não dá para falar de bear market, mas é um risco sistêmico, ou seja, onde não adianta muito fazer stock pick, escolher ações, porque, como o nome diz, risco sistêmico afeta o sistema como um todo, não afeta só uma ou outra ação, afeta tudo. Mas aí, para quem precisa ficar posicionado em ações, quem quer fazer um rotation, aí é claro, o stock pick nesse momento é fundamental. Primeira coisa, encontrar ações que pagam bons dividendos, encontrar ações que são chamadas defensivas, né? Ou como é que você pode buscar isso, por exemplo, num site que passa dados fundamentalistas? Procurar ações que o beta é abaixo de 1, ou seja, a tendência é que caia muito menos que o Bovespa, e papéis que o beta é abaixo de 1, muitas vezes são papéis que, inclusive, diante do Ibovespa sobem, né? Porque todo mundo faz rotation para eles, todo mundo sabe, né, que os papéis são defensivos. Então, e agora respondendo a pergunta do Fabrício, eu já tinha esse desenho aqui já há algumas semanas de uma possível bandeira de baixa. Esse canalzinho de alta, ou seja, essa alta devagar, né, lenta, sugere uma bandeirona, né, de baixa se for perdido aqui o patamar dos 118.700 pontos. A perda de 118.700 ou a perda aqui da região dos 117.600 confirma a tendência de baixa aqui no Ibovespa. Ô André, aproveitando que você está com o gráfico do Ibov aí, pode continuar. Tem uma questão aqui da Ama Marcelino, falando assim, a correção do Ibov seria apoiada numa correção da Vale? Já que a gente estava falando daquela sua perspectiva lá de que o minério talvez tenha uma queda ali que não se sustentaria tanto tempo nesse patamar e enfim... Com certeza, até porque eu tenho um gráfico que agora não vou conseguir localizar a tempo, mas um gráfico que mostra que do lucro de Bovespa, se eu não me engano, se eu não estou equivocado, peço desculpa se eu errar, minha memória já não é tão boa como há 10 anos atrás, se eu não me engano, o lucro do Ibovespa, 40% foi Vale. Então, por que o lucro da Vale? Por conta do lucro do minério de ferro, por conta da alta do minério de ferro. Detalhe, olha só o minério de ferro, o quanto ele subiu. Aqui eu estou olhando o minério de ferro futuro na China, tá? Vamos pegar do início da pandemia, 2020, tá? 2020, tá aqui, 2020, 2020 está aqui, 2020 está aqui, ó, 2020. Tivemos a pandemia. Logo que começou a pandemia para valer na China, mudança de contrato, etc., tivemos essa queda do minério de ferro. Se a gente olhar o minério de ferro, tá? Do último topo agora, esta semana, pegando o fundo lá de janeiro de 2020. Vamos pegar da pandemia, vai. E foi, ó, em 1º de abril, quando o mercado começou a subir. O nosso bear market durou apenas um mês. Vamos lá, vamos pegar minério de ferro, ó. Até... anteontem, o minério de ferro subiu 185%. 185%. Coincidência ou não, ele cravou o topo, justamente a minha projeção de topo era este patamar, que era o meu último alvo, foi justamente bater ali e começou a cair. Então, a Vale acabou sendo diretamente beneficiada por isso, porque além do minério de ferro subir, quanto mesmo que eu falei? 285%? Foi isso? Ó, vamos lá. 185%. O próprio dólar, né, já que o minério de ferro é em dólar, ele subiu lá do fundo da pandemia, tá? Até o fundo é maior do que esse aqui, ó. Em março, vai. Em março, ele na verdade, já vinha subindo por questão fiscal aí lá em janeiro. Mas vamos lá, vamos pegar o fundo em janeiro. Ele chegou a subir, né, agora no último valor aqui mais recente, no último topo recente, o dólar subiu 46%. Então você tem minério de ferro subindo 185%,
dólar subindo 47%, né, que foi o topo. Então, e agora o dólar vem caindo, mas aí o minério de ferro continuou sua alta, por isso que a Vale manteve a sua tendência de alta, porque o minério de ferro compensou a queda do dólar, tá? Além da treta aí com a Austrália, que com certeza a China está priorizando a compra da Vale em relação a BHP e Rio Tinto. Então, com certeza, a Vale, assim como ela puxou o Ibovespa quase que sozinha, junto com siderúrgicas, Gerdau, CSN, mas em termos de peso, a Vale com quase 13% de participação no Ibovespa, né? Então a Vale praticamente foi a locomotiva do Ibov. Se ela corrigir, se o minério de ferro corrigir, tudo bem, aí tem o dólar que pode compensar, mas dependendo da correção do minério de ferro, a alta do dólar, se tiver uma alta do dólar, não iria compensar totalmente. A Vale com certeza pode ajudar a empurrar o Ibov para baixo, sim. 40% do lucro, né, se eu não estou equivocado, do lucro do Ibov foi Vale nos últimos 12 meses. É uma enormidade, é uma distorção, é óbvio, né? Uma olhada aqui no chat, vamos voltar aqui para... Pode voltar para seu rosto aí. É muito bacana como a gente tem comentários aqui te elogiando, né? Falando que o Ogro sabe o que está falando, que aula, aqui é Ogro Pro, o cara é uma lenda. É muito bacana. Obrigado, aula de Fibo. Pessoal, tem alguns perguntando até se seu nome é André Fibonacci Machado, né? O pessoal perguntando aqui. Simplesmente uma enciclopédia, aula de macro. Muito bom, cara. Muito, muito bom mesmo tudo que o pessoal está falando. Mestre Ogro. Enfim, depois de toda essa aula, depois de todas essas análises aí, André, queria pedir só, por gentileza, para a gente partir para as considerações finais aqui, seu pensamento, suas considerações, enfim, o que você tem a falar aqui para os nossos telespectadores. Pedir também, né, a gente sabe que você trouxe bastante da sua audiência aqui para a gente, muito obrigado. Pedir para o pessoal também já se inscrever no nosso canal, também acompanhar a gente, deixar o like aqui na nossa programação. E obrigado, viu, André? Obrigado mesmo pela sua participação. É um grande prazer, é um orgulho, e aí eu recomendo a todo mundo que me segue aí no meu canal, que assine aqui o BMC News. Eu tenho visto várias pessoas de altíssimo nível participando de entrevistas, de bate-papos, é sempre uma aula. No meu caso, eu falo sempre, eu sou mais um CPF na B3, que há 19 anos vem se lascando, aprendendo aos trancos e barrancos, e eu até falo para os meus alunos que eles têm a obrigação de serem muito melhores do que eu, porque eu não sou nada demais, eu só me ferrei muito e sou cabeça dura, não entrego os pontos. E por conta disso, eu leciono já há 15 anos, e uma das coisas que eu reparei, né, a vida inteira é que a galera vem para o mercado querendo ganhar dinheiro, e não é para isso que você vem no mercado financeiro. Você tem que vir porque você gosta do quebra-cabeça, do desafio intelectual, do estudo, de decifrar a Matrix, né? De ver os mercados e, de repente, todos eles começam a virar aqueles caracteres em fósforo verde caindo na tua frente, e você começa a ler, a entender e começa a entrar em sincronia com o mercado. Então, se você gosta disso, venha para o mercado financeiro. Seja investidor de longo prazo, seja especulador, trader. Eu sempre falo, trader é profissão, não é investimento. Fazer trade não é investimento, é uma profissão, exige dedicação, exige formação, e formação de longo prazo. Então, e eu sempre tive essa cabeça, né, de que tem que separar o que é principiante do que é amador. O principiante, para poder ter alguma chance de ganhar dos profissionais, ele tem que ter no mínimo a cabeça de profissional, mas é iniciante, vai ter que pastar um pouco, vai ter que aprender, errar, mas tem que se dedicar. Agora, o amador é aquele que vem no oba-oba, quer ganhar dinheiro. Tá errado. Ninguém escolhe fazer medicina porque quer ganhar dinheiro. Né? Vide aí o exemplo que eu sempre dou, o Dr. Bumbum lá do Rio, que foi parar na cadeia, que só queria ganhar dinheiro de socialite, botando silicone industrial nos bumbuns e nos seios das socialites lá do Rio, e o Ivo Pitangui, que virou referência mundial em cirurgia plástica,
que até morrer continuava trabalhando no hospital público, né, onde ele aprendeu, né, a cirurgia plástica, consertando o rosto que foi destruído num acidente de carro, uma briga de barco, o cara ganhou uma garrafada, uma briga né, na roda de capoeira com navalha, enfim, ele aprendeu a consertar as pessoas e ele tinha amor pela profissão. Ficou milionário, helicóptero, jato, ilha, doutor Bumbum, cobertura top, no condomínio mais top da Barra, foi parar na cadeia. Por quê? Ele transformou a cirurgia plástica uma maneira de ganhar dinheiro. Então, o trading, né, o trader é um profissional, o trade é uma profissão, não é investimento. Agora, seja o trading, seja o investimento, você tem que saber como é que funciona isso. E o que eu percebo, e eu tenho essa mentalidade há 15 anos, desde que eu comecei a lecionar, mas de um ano para cá, o que eu percebo é que antes as pessoas vinham despreparadas, querendo ganhar dinheiro. Hoje elas vêm desesperadas. Além de despreparadas, vêm desesperadas, achando que a bolsa, por conta do marketing digital, é a boia de salvação dela. Que o auxílio emergencial que ela ganhou, ela vai multiplicar por 3, por 4, por 10 em um mês. É bizarro. Eu vi uma matéria do Teco Medina na CBN, alguns meses atrás, onde ele falou, fechamos 2020 com 3 milhões de CPFs, que legal. Mas fechamos 2020 com 4 milhões de BOs por pirâmide financeira, por fraude, pessoas lesadas e pirâmides financeiras. Ou seja, em 2020 teve 33% a mais de pessoas caindo em pirâmides financeiras do que indo para a bolsa começar a investir. Ou seja, o pessoal às vezes me interpreta mal, dizendo que você é um dinossauro, você é velho, você não quer os jovens entrando na bolsa, você não quer a bolsa popularizada. Claro que eu quero, claro que eu quero. Isso é reflexo do desenvolvimento de um país. Vide os Estados Unidos, o percentual de pessoas que investem na bolsa, vide o Brasil. 3 milhões de CPFs no Brasil para 210 milhões de pessoas. Estados Unidos, 300 e tantos milhões de habitantes, 70% investem na bolsa. Então é óbvio que o capitalismo americano, o sucesso, é por conta do capital de risco, investimento. É na bolsa que você consegue dinheiro com juros zero, e você vai trocar esse juros zero por dividendos no futuro para você botar o teu sonho, o teu projeto para rodar. Então o Brasil está muito atrasado. É claro que eu quero todo mundo entrando na bolsa. Mas, para e pensa, estuda. Tem que estudar. Tem que estudar. Dinheiro não cai do céu. Quem dá dinheiro é pai e mãe. Ninguém vai ganhar dinheiro na bolsa porque cai do céu. Assistindo vídeo no YouTube, seguindo o guru. Tem que estudar, tem que ler, tem que se informar. Então a mensagem que eu quero passar é essa. Eu imploro para vocês que estudem e não caem em armadilha de dinheiro fácil. Porque não existe dinheiro fácil. Esse dinheiro que eu ganho operando é o dinheiro fácil mais difícil do mundo. No outro dia, quando um cara falou para mim, nossa, eu operando ao vivo, o cara comentou, nossa, você ganhou em 15 minutos que eu levo 2 anos para ganhar. Falei, errado. Eu ganhei... Quantos anos foram de estudo? Isso que você leva 2 anos para ganhar, eu levei 19 anos para ganhar, não foi 15 minutos. Levei 19 anos para ganhar isso, não foi 15 minutos. Então é isso que a galera... Essa é a idiosincrasia do mercado financeiro. A galera que mostra ganhos, às vezes até reais, às vezes fraudulários, fakes, contas demo, etc., ou várias edições até aparecer um ganho real, isso ilude, porque a pessoa associa que, se o cara ganhou em 2 anos, ganhou em 15 minutos, que eu levo 2 anos para ganhar, é porque deve ser muito fácil. Não existe essa associação temporal com ganho. O ganho é proporcional ao seu capital, ao seu risco e ao seu conhecimento. Então, de novo, aquele cara que no outro dia comentou no YouTube, isso que você ganhou em 15 minutos, eu levo 2 anos, não foi 15 minutos, foi 19 anos. Eu levei 19 anos para ganhar isso. Então é isso que tem que ter em mente. E outra coisa que é muito, infelizmente, que é diferente do mercado profissional tradicional. A bolsa, o mercado financeiro, né, está pouco se lixando para o seu esforço, para a sua dedicação. Você precisa se esforçar, você precisa se dedicar, mas isso não significa que você vai ganhar dinheiro. Se você estiver na ponta errada, você vai perder dinheiro e o mercado não quer saber se você virou a noite estudando, leu 300 livros, viu 1000 horas de vídeo. Você vai ter que ler 300 livros, você vai ter que assistir 1000 horas de vídeo, mas você vai ter que saber o que está fazendo, porque no final das contas o mercado financeiro é inofensivo.
É o seu comportamento que é perigoso e faz você perder dinheiro por amadorismo. É isso. Acho que eu passei a mensagem completa. Até o pessoal falando, a Miriam falando, super professor, o Rui das Neves, falar a verdade dói, né, Ogro? O povo só quer escutar o que gosta. Iranildo falando verdade, o Vitor falando perfeito, Ogro. Tem muita gente aqui, viu, André? Rick Roger, Lucas Santos, Bruno Pinheiro, Gilberto Mota, o Batman Dark Knight aqui. Enfim, muitas pessoas. Então eu quero agradecer de verdade aí sua participação novamente. Já, lógico, deixar o convite para em breve estar de novo aqui com a gente. E uma ótima quinta-feira para você. Um forte abraço, viu, André? Para todos vocês, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui novamente e, mais importante, divulgar um pouco o que é a profissão trader e o que eu penso do mercado financeiro, que hoje está tão banalizado aí por conta das redes sociais, infelizmente. Então, me machuca um pouco, me traz muitos problemas, às vezes, pessoais, mas eu preciso ser o canário na mina de carvão, cara. Eu não posso, como dizia o Taleb, né? Se você vê uma fraude e não denuncia, é porque você é uma fraude. Se você não grita, é porque você é uma fraude. Eu preciso gritar porque o mercado financeiro hoje virou uma grande banca de bingo, cara, infelizmente. Então vamos, para o mercado financeiro realmente crescer, a gente precisa, não digo profissionalizar, mas a gente precisa que os iniciantes parem e pensem. Eu preciso me dedicar se realmente eu quero ter resultados no mercado financeiro, seja como trader, seja como investidor de longo prazo. É isso aí, nosso trabalho é muito importante, André. Brigadão. Até mais então. Tchau, tchau. Obrigado mais uma vez. Grande abraço. Abraço a todos. Valeu. Tchau, tchau.